O Supremo não disse que não pode chamar ministro, o Supremo disse que não pode chamar ministro para o Congresso questionar a decisão judicial. Eu não estou questionando nenhuma decisão do ministro Alexandre de Moraes, estou questionando a sua conduta. A Viviane está muito longe de ser uma grande advogada, ela tem uma formação medíocre, ela não tem nenhuma grande especialização, ela não tem produção acadêmica, a atuação dela como advogada é pífia, não reconhecida por ninguém. Vamos ser muito sinceros, era para o ministro Alexandre de Moraes estar preso, né? Só não está preso em razão da covardia deste Congresso Nacional, especialmente do Senado, sem nenhuma ofensa à Vossa Excelência. Mas a maioria, né, esmagadora dos senadores que não tiveram coragem de fazer isso. Aliás, presidente, eu protocolei um pedido de convocação para o ministro Alexandre de Moraes estar sentado ali na cadeira do seu secretário executivo, mas não no papel do secretário executivo, no papel de testemunha, né? Já teve decisão, eu fui questionado até pela imprensa por causa desse requerimento. Não, mas o Supremo não disse que não pode chamar ministro, o Supremo disse que não pode chamar ministro para o Congresso questionar a decisão judicial. Eu não estou questionando nenhuma decisão do ministro Alexandre de Moraes, estou questionando a sua conduta. Eu estou questionando por que ele disse que não tem contato com o Vorcaro, e aí as mensagens mostram que ele passava férias em Campos do Jordão junto com o Vorcaro. Não é só negócio, é amigo. E eu digo mais, eu vou desenhar aqui por que é tão interessante para o Vorcaro ter contratado a mulher do Alexandre de Moraes para ter essa proximidade com o Alexandre de Moraes. A salvação do Banco Master era ser comprado pelo BRB. Quem mandou prender o governador Ibanez, que tem influência direta sobre o BRB? Alexandre de Moraes. Quem soltou o governador do Distrito Federal, que tem influência direta no BRB? Alexandre de Moraes. Quem aceitou o pedido de arquivamento da Procuradoria-Geral da República em 2025 contra o governador Ibanez e salvou o seu mandato e permitiu que o Ibanez estivesse solto hoje? Alexandre de Moraes. Então não é à toa que a gente viu notícia da imprensa dizendo que o ministro Alexandre de Moraes teve reuniões com representantes do Banco Central para tratar sobre Banco Master. Esse é o jogo, esse é o esquema, né? E outro ponto, presidente, esse é um apelo que eu faço a Vossa Excelência. É um desrespeito por parte da Polícia Federal mandar pra gente só 0,25% dos dados, né? Chega, é até de se fazer piada disso, porque imagina, se com 0,25% a gente encontrou, e aqui acho que a Júlia Zanata tem razão de falar que o excesso de fofoca prejudica as investigações. Mas se com 0,25 tinha 4 modelos, imagina com 100%. O que a gente não vai encontrar no celular do Vorcaro. E eu quero ressaltar, a decisão do ministro Flávio Dino, ela é para proteger banqueiro e proteger o Lulinha. Tá muito claro. E não existe precedente, presidente. Eu sou estudioso da área do controle de constitucionalidade do devido processo legislativo. Desde 1988 até hoje, eu analisei toda a jurisprudência do Supremo. E está publicado em artigo científico. Nunca um ministro do Supremo, com base apenas no regimento do Congresso Nacional, da Câmara ou do Senado, decidiu anular qualquer ato do Congresso Nacional. Sempre, ou foi por norma constitucional, ou foi por combinação do regimento com norma constitucional. A gente no Congresso dá pitaco no regimento Supremo? Não. O Supremo também não tem que dar pitaco no nosso regimento. Quem interpreta o nosso regimento é a gente, não é o Supremo. Então, quero parabenizar a Vossa Excelência pelo agravo interno que vai levar a julgamento a decisão do ministro Flávio Dino. E digo mais, eu acho importante sim, eu não acho coisa pequena, eu não acho mesquinharia, eu não acho fofoca convocar a Marta Graeff. Por quê? Porque foi com mensagens com ela, enviadas para ela, que a gente descobriu que por pelo menos 4 ocasiões o Vorcaro esteve com Alexandre de Moraes. Que a gente descobriu que por pelo menos 3 ocasiões ele esteve com o senador Ciro Nogueira. Não é coisa menor, ela não é investigada, ela é uma testemunha. Porque na quebra, nós vimos não só essas mensagens, mas que eles tinham ligações. Algumas ligações por vídeo, algumas ligações por áudio. Se na conversa ele já confessava que tinha uma reunião com o Lula que foi linda, porque o Lula descreve a reunião dizendo que ele disse pro Vorcaro que a investigação seria dura. Aí o Vorcaro vem e diz que foi lindo. Mas quem é que sai de uma reunião dizendo que recebeu, acabou de ouvir que vai ser investigado e diz que a reunião foi linda? É óbvio que isso não existe. Por que o Lula chamou o ministro de Minas e Energia? Por que chamou o presidente do Banco Central para atender o Vorcaro? Outra coisa, 4 reuniões no Palácio. 3 reuniões oficialmente marcadas com o Marcola. Todo mundo sabe aqui que o Marcola é um assessor despachante do Lula. Ele não tem reunião política. Isso é reunião ou com o Rui, que está diretamente ligado ao Augusto Lima, ou com Lula. Razão pela qual, presidente, terminando, acho que a gente tem o dever de pedir o resto dos dados para a Polícia Federal. Sim. Acho correto ingressar com o agravo interno e acho que precisa ser pautado, sim, a convocação do ministro Alexandre de Moraes, da sua esposa e da Marta Graeff. Foi não. Muito obrigado. Queria saber como é que você viu essa nota da Viviane Barça de Moraes que ela divulgou hoje. Te convenceu ali de que realmente ela fez um trabalho para receber aqueles 129 milhões de reais?
É, claro que não. Eu até fiz um cálculo ali, uma conta de padeiro, né? Pelas reuniões que ela disse, tantas reuniões, trabalhando 3 horas, né? Fazendo aí um dia de 8 horas de trabalho, né? Ela teria recebido 3,6 milhões de reais por dia trabalhado. Olha, não conheço nenhum grande advogado que tenha recebido essa quantidade de dinheiro. A Viviane está muito longe de ser uma grande advogada, ela tem uma formação medíocre, ela não tem nenhuma grande especialização, ela não tem produção acadêmica, a atuação dela como advogada é pífia, não reconhecida por ninguém, ela é simplesmente a esposa do ministro Alexandre de Moraes. Fora isso, ela não tem nenhum título, ela não tem nada que justifique receber um contrato dessa monta, né? E, deputado, o Alexandre de Moraes está se enredando em explicações que não param de pé, né? Então, na semana passada, no final da semana passada, ele divulgou uma nota pela assessoria do STF, não foi nem sequer pelo gabinete dele, tentando jogar por terra aqui a apuração que tinha sido feita pela imprensa nos dias anteriores. Mas o fim de semana mostrou que as explicações dele é que não paravam de pé, né? Então, é estranho e grave você ver um ministro do STF oferecendo explicações públicas que não se sustentam, né? Não, realmente não para de pé, ele foi rapidamente desmentido, tentou jogar a responsabilidade sobre a CPMI do INSS, ele cometeu um erro grave aí, porque as informações, o diálogo dele com o Vorcaro não está na nossa quebra, eu tive acesso, eu vi tudo, não existe diálogo entre o Vorcaro e Alexandre de Moraes naquilo que nos foi enviado. Aliás, e aqui eu acho que tem uma responsabilidade da Polícia Federal, apenas 0,25% daquilo que foi obtido pela Polícia Federal foi enviado à CPMI. O grande diálogo que foi enviado, e que eu fui obrigado a ler até as 3 da madrugada, são 2 anos de conversa dele com a amante, que não são de todo inúteis, né? A gente soube por essas conversas, que pelo menos durante 4 vezes, né, o Vorcaro esteve com Alexandre de Moraes, por pelo menos 3 vezes esteve com o senador Ciro Nogueira, que considera o senador Ciro Nogueira, aspas, um amigo da vida, e que a reunião com Lula teria sido ótima, né, que ele teria ficado muito animado do Lula chamar ministro, do Lula chamar presidente do Banco Central. As conversas não foram de todo inúteis, mas nós temos que receber tudo, né, no mínimo tudo que tem relação com o desvio do INSS. Né? Não 0,25%, né? Essa coisa é pífia, é absolutamente insuficiente, né? E as justificativas do Alexandre de Moraes são justificativas de alguém que está desesperado, de alguém que está emparedado, de alguém que não conseguiu nenhuma desculpa melhor. Me lembra, não sei, um moleque que foi pego explodindo a privada da escola e que não sabe mais como se defender. Eu acho que essa é a situação do Alexandre de Moraes agora. Deixa eu lhe fazer uma outra pergunta. Acabou se levantando aí a acusação de que os vazamentos para a imprensa estariam vindo do Congresso, dos parlamentares. Qual é o que se diz no Congresso a respeito dessa acusação? Qual é a sua posição e a sua leitura dessa alegação? A principal acusação é do vazamento, né, da troca de mensagens entre o Alexandre de Moraes e o Vorcaro. Isso não nos chegou. Nós não tivemos acesso a isso. Ninguém da CPMI teve acesso a isso. Isso é Polícia Federal, né? Isso é vazamento da Polícia Federal. Então, a acusação não tem o menor fundamento, mais uma vez, coisa de gente desesperada que não sabe como se defender, né? E não há nenhuma prova, né? Mesmo daquilo que nós tivemos acesso, né? É uma acusação leviana se você não tem nenhum indício de que saiu da CPMI, porque pode ter saído da Polícia Federal, pode ter saído do Judiciário, pode ter saído do presidente Davi Alcolumbre, que estava em posse desse material. Qual que é a prova? Qual que é a evidência de que isso saiu da CPMI? Mais uma vez, ele sai atirando desesperadamente porque não sabe como se defender. E eu adiciono um elemento aqui, tá? A Lava Jato só aconteceu por causa de pressão popular. E só houve pressão popular e indignação porque a Polícia Federal, o Ministério Público, vazaram informações sobre as investigações e deixaram a população indignada, tá? A Polícia Federal agora, e eu vou sair em sua defesa, e eu sei que é difícil falar sobre uma coisa ilegal, que é um vazamento, mas a Polícia Federal agora, se depender da Procuradoria-Geral da República, a investigação não vai dar em nada. Se depender do Senado, nenhum ministro do Supremo vai ser investigado ou preso. Se depender do Supremo, muito menos. Eu acho que a Polícia Federal está olhando e falando, olha, o único instrumento que eu tenho agora é a imprensa, é a população, é mostrar o absurdo que a gente teve acesso, porque se depender das nossas instituições profundamente corruptas, a coisa não vai andar. Então eu acho que é uma tentativa também da Polícia Federal, que vê como a única maneira das injustiças que eles estão vendo serem punidas, acabarem em alguma coisa, por meio de indignação popular. Deputado, então você entende que esse vazamento, ainda que seja contra as regras, né? O correto é os funcionários, por exemplo, da PF jamais vazarem informações, né? Mas que ele pode fazer sentido num cenário em que o sistema meio que já está se preparando
para enterrar tudo que aconteceu até aqui, né? E no Senado também, onde a gente sabe que o STF se blinda sempre, se protege, tem um corporativismo ferrenho e não deixa qualquer investigação prosperar, né? Então, em alguns momentos, o vazamento ele pode fazer sentido, certo? É isso, assim, o correto era que as instituições funcionassem. As instituições não funcionam e a população não se indigna com esse não funcionamento das instituições. Então, a Polícia Federal também está numa situação de desespero, de falar, olha, a única maneira de acontecer alguma coisa é a população tendo acesso, se indignando com isso, são coisas de interesse público, e então é isso, assim, mais uma vez, eu estou numa posição muito difícil, né, de passar pano por uma coisa que é ilegal. Mas, assim, qual que é a alternativa? Né? Em qualquer país sério, o país estaria parado. Teria pessoas acampando, e eu falo isso que eu já acampei, acampando em frente ao Congresso Nacional. Né? Estaria a Esplanada dos Ministérios lotada, a Avenida Paulista estaria lotada, teria manifestações históricas em qualquer país minimamente decente. Isso não está acontecendo, as instituições não funcionam, e a Polícia Federal está nessa tentativa de ter algum fôlego, de não ser massacrada. Como a gente viu, olha só, o presidente do Sindicato dos Auditores Fiscais foi colocado como investigado porque deu uma entrevista dando uma opinião e uma explicação técnica. Então, assim, é uma anomalia. A gente está num faroeste institucional, né? Não tem regra para essas pessoas. E aí? Agora, deputado, o vazamento das conversas íntimas, como o senhor disse, teve que ficar lendo até as 3 horas da manhã, um constrangedor o que está ali. E, de fato, não é certo que uma autoridade deixe aquilo via público, né? Como é que a gente chega na medida justa aí nessa história, né? Porque eu entendo o seu argumento, mas também é claro que teve muito pouco discernimento naquilo que eles puseram para circular. Não, aí eu vou concordar com você, tá? Eu não precisava ficar lendo sobre momolada, peleleca, sobre lista de transmissão de modelo, tá? Isso aí foi um constrangimento realmente desnecessário, assim. Por mais que... Eu não vou mentir pra você, né? É óbvio que quando eu tô lendo, quando eu tô observando ali, eu acho engraçado, né? Como toda a população vê e acha bizarro e vira meme, né? Eu não vou esconder pra você o meu lado humano, fora da institucionalidade parlamentar, de achar tudo aquilo muito engraçado, né? Dele colocar a Alan do TI como com a Monique, um contato da Monique Fradique, como ele colocar lá da My Future Wife no contato lá da russa, que inclusive eu comentei lá, um bom dia com um solzinho, coraçãozinho, ela respondeu, eu acho que era isso, é isso que eu tô comentando de errado, por isso que eu tô solteiro, eu nunca mandei o solzinho, né? Acho que era isso que tava faltando. E, pô, é engraçado ele ter a lista de transmissão, engraçado o fato dele estar traindo a mulher com a amante depois de ele ter sido feito de corpo pela amante. Isso, assim, são todas fofocas, assim, engraçadíssimas, né? Ainda mais vindo de uma pessoa tão poderosa e tão bilionária. Mas, completamente desnecessário. E eu acho até que seria mais efetivo, né? Apenas vazar crime, apenas vazar reuniões constrangedoras com altas autoridades, porque aí a população só estaria falando disso e não estaria falando da outra parte. Quer perguntar, Duda? Quero, deputado, por que queria que você explicasse a atitude tanto do Davi Alcolumbre quanto do Hugo Motta, né? Porque eles estão resistindo a aprovar qualquer comissão parlamentar de inquérito e, no caso do Alcolumbre, também não aceita botar ali votação de impeachment de ministro do STF, né? Por que tanto o Hugo Motta quanto o Davi Alcolumbre não dão sinal verde para essas investigações no Legislativo? Porque a maioria do parlamento não quer. A maioria do parlamento é covarde, né? Me desculpem aí os bolsonaristas, mas os deputados bolsonaristas votaram no Hugo Motta sabendo que o Hugo Motta estava sendo apoiado pelo PT, estava sendo apoiado pelo governo e não faria coisas contra o governo, né? O Hugo Motta não chegou lá, aliens jogaram ele na cadeira de presidente. Ele chegou na cadeira de presidente com voto de petista e de bolsonarista. Aí depois vem bolsonarista ficar chorando que o Hugo Motta não avança com investigação, que afeta o Supremo. Sabiam, eles já conheciam o Hugo Motta. O Hugo Motta não chegou na Câmara agora. Mesma coisa Davi Alcolumbre. Senador bolsonarista vai lá, diz que defende o impeachment do Alexandre de Moraes. Aí vota no Davi Alcolumbre, aí você pergunta por que você votou no Davi? Porque senão a gente ia ficar sem cargo. Entendi. Você tá no cargo de senador para ter mais cargo de assessor, para ficar fazendo negociata, vendendo o voto do seu eleitor? Então, assim, depois ficam fazendo listinha, né? Metade do Senado apoia o impeachment do Alexandre de Moraes. Se metade apoiasse, a recondução do Gonê, do PGR, não teria sido aprovada. Ou seja, o senador vai lá, divulga publicamente que quer o impeachment do Alexandre de Moraes, no voto secreto ele vai lá e trai o eleitor dele. E no voto que não é nem secreto, porque eles falam publicamente, foram cobrados publicamente, falaram na imprensa, o voto no Davi Alcolumbre. Davi Alcolumbre disse em campanha, eu estava no Congresso, eu ouvi ele falando pessoalmente, não vou pautar nenhum pedido de impeachment de ministro do Supremo. Né? Davi Alcolumbre, inclusive, foi mais leve em relação ao Supremo do que o Pacheco, que tem uma relação muito próxima. O Pacheco ainda pelo menos pautou e aprovou a PEC do fim das decisões monocráticas. O Hugo Motta nunca teve o compromisso de pautar isso e os bolsonaristas votaram sabendo disso. Então, assim, se a dita oposição tem essa postura, o governo tem menos interesse ainda, que ande qualquer coisa contra o Supremo, que ande qualquer coisa sobre o Banco Master. O presidente vai se movimentar por quê?
Qual é o próximo passo da CPMI? O senhor pode adiantar alguma coisa? Você pode adiantar alguma coisa? Posso chamá-lo de você, não é? Claro, por favor. Meus cabelos brancos autorizam, né? Nada, não, qualquer um pode me chamar de você. Olha, eu não pauto a CPMI, né? Quem dita os próximos passos é o presidente, é o relator, mas eu, pessoalmente, acredito que o foco da CPMI agora teria que ser 100% Daniel Vorcaro, 100% Dias Toffoli, 100% Alexandre de Moraes, 100% Ciro Nogueira, e eu adicionaria mais um, que é o principal elo político e o mais poderoso elo político da CPMI e do INSS, que é o senador Everton Rocha, do PDT do Maranhão, vice-líder do governo Lula, que é a razão pela qual o Supremo, nesta semana, julgará a minha prisão, né? Porque ele pediu a minha prisão para o Supremo, né? Por eu ter dito que ele foi o primeiro parlamentar citado nas investigações do INSS. Então, assim, se na quinta-feira eu acordar às 6 da manhã, e não como eu acordo usualmente às 7, as pessoas já vão saber o que aconteceu, né? Vamos falar um pouquinho, por favor, da pesquisa que o Real Time Big Data publicou hoje, com o seu nome ali nos cenários de disputa com Tarcísio de Freitas e com outros adversários. A sua votação ficou consistentemente entre 8% e 10%. Esse número era esperado? E qual é o plano do Missão? Eu diria que a principal campanha do partido nessa estreia, né? Não, você diz o quê? Que seria mesmo o governador? Exatamente. Se houver mesmo o lançamento de uma candidatura sua aqui em São Paulo, seria a principal campanha do partido, né? Não, a principal campanha do partido é o Renan Santos para a presidência da República. É verdade, essa aí, né? Em qualquer hipótese, né? É o nosso principal projeto. E eu fico positivamente surpreso, tá, com essas pesquisas. Porque, primeiro, eu, no ano passado, nunca demonstrei nunca falei, né, que sou pré-candidato ao governo do estado, nunca disse que queria ser governador. Então, eu aparecer, né, com 8%, 10%, em 2 cenários eu apareci com 10% dos votos, e já não é a primeira pesquisa que eu apareço com 10%, em outras fica variando, depende da pesquisa, dependendo do cenário, entre 5% e 13%. Isso me surpreende muito positivamente, né? Isso mostra, primeiro, que a gestão Tarcísio de Freitas, né, não é todo esse consenso, né, dentro da direita, porque eu imaginava, né, que pelo Tarcísio estar no espectro da direita e estar na cadeira, qualquer outro nome à direita estaria muito esvaziado. Mas, entre 8% e 10% não é algo vazio. 10% a gente está falando do quê? 2 milhões e meio de votos, é muita gente. Então, eu fico positivamente surpreso, e foi em razão dessas pesquisas que eu me animei com a possibilidade de disputar o governo do estado, né? Eu sei que meus apoiadores que não são do estado de São Paulo são absolutamente contrários, querem que eu continue sendo deputado federal, que eu dispute a reeleição, mas se chegar em junho, que é quando a gente vai tomar a nossa decisão sobre a minha pré-candidatura ou candidatura ao governo do estado, e eu avaliar que existe um cenário competitivo, e competitivo eu digo que há possibilidade de vencer. Não estou falando que haja probabilidade, porque a probabilidade, óbvio, é do Tarcísio, né? Eu estaria indo para uma eleição muito difícil. Mas, se a gente nunca disputar eleições difíceis, a gente nunca vai conseguir chegar ao poder. Se a gente nunca chegar ao poder, a gente nunca vai conseguir implementar o nosso projeto de transformar o Brasil em um país sério. Deputado, e teve um debate super acalorado nas redes sociais no final de semana, que era se o escândalo do Banco Master era de esquerda ou de direita. Como é que você vê isso daí? O escândalo é de direita ou de esquerda? O escândalo é suprapartidário, supraideológico, né? Tem bolsonarista, tem petista, né? Até agora a gente não teve explicações nem do Tarcísio, nem do Bolsonaro sobre as doações do Zettel, doações milionárias para a campanha do Tarcísio, para a campanha do Bolsonaro, se não me engano, somando 5 milhões de reais. Por quê? Que uma pessoa tão ligada ao escândalo do Banco Master, uma pessoa que roubou bilhões de reais, faria doações tão grandes para essas candidaturas importantes. Do lado do PT, Augusto Lima. O Augusto Lima é o laranja do PT na participação do escândalo do Banco Master, né? Ele é a indicação, ele é o amigo pessoal de Jacques Wagner, é o amigo pessoal de Rui Costa. O próprio Lula já esteve com o Augusto Lima, né, segundo me consta. Então, tem para todo mundo. Centrão, então, nem se fala, né? Tem gente grande de direita envolvida, tem gente... Tanto que nas mensagens, na quebra do Vorcaro, você vê que quando o Bolsonaro publica uma coisa, né, porque o Bolsonaro publica uma coisa do Banco Master achando que se envolvesse só o PT, né? Aí o Vorcaro vai lá e fala, olha, não é bem assim, não atinge só o PT, não. Aí ele pede pro Ciro Nogueira ligar pro Bolsonaro, né? E aí o Ciro Nogueira tem o retorno de falar, olha, pode até não envolver só o PT, pode até chegar em gente do nosso governo, mas agora eu já postei, se eu apagar, vão perguntar o porquê eu apaguei. A repercussão vai ser pior. Né, na ocasião na qual o Vorcaro diz que o Bolsonaro é um beócio, né? Então, é um escândalo de esquerda, é um escândalo de direita, é um escândalo de canalismo suprapartidário, supraideológico. Deixa eu fazer uma pergunta, mais uma pergunta ligada à eleição aqui em São Paulo, relacionada ao destino do PT aqui, né? O PT tem uma dificuldade imensa de disputar mesmo o governo do estado, já ganhou a cidade de São Paulo algumas vezes, mas o governo do estado não consegue emplacar. E o Haddad está indo para o sacrifício mais uma vez, né? Qual
qual você diria que é o destino do PT? Ainda mais que o Lula provavelmente está saindo de cena nos próximos anos, né? Não tem mais muitos anos de estrada, Lula. Bom, perder, né? Qual que é o destino do PT em São Paulo? Perder. E o Haddad é especialista nisso. Ele perdeu a prefeitura, perdeu o governo do estado, perdeu a presidência da república. Assim, eu não sei se ele tá tentando gabaritar, né? Talvez ele saia para Senado, perca também, saia para deputado estadual, perca, saia para vereador e perca. Não sei se ele tá querendo, né, mostrar que ele perde, que ele é incansável, né? A notícia que eu tenho, né, o que corre no bastidor, é que ele não queria disputar a eleição. É que, na realidade, ele estaria trabalhando para ser o sucessor do Lula e que o plano dele seria não disputar, ficar responsável pelo plano do governo do Lula e negociar a Casa Civil para ser o principal ministro e daí, naturalmente, assumir o lugar do Lula. Eu tenho uma análise que eu já venho falando há algum tempo de que o PT vai se esfacelar no pós-Lula. Porque o Lula, ele é autoritário e hegemônico, e é autoritário e hegemônico dentro da própria esquerda. Então ele fez questão de trucidar qualquer liderança que pudesse apagar o seu brilho ou que pudesse superá-lo, né? Quando o Ciro Gomes começou a se destacar, ele destruiu o Ciro nunca mais ganhou eleição. Quando a Marina ficou em primeiro lugar, trucidou a Marina, disse que por defender a independência do Banco Central, ela queria que o povo morresse de fome, e isso colou, né? E aí, dentro do próprio PT, ele sempre fez questão de apoiar figuras que, sem o Lula, não são nada, porque são pessoas que, assim, não têm o mínimo de carisma, não têm o mínimo de brilho próprio, que precisam do Lula pegando na mão. Exemplo, Dilma e Haddad, né? Sem Lula, Dilma e Haddad não são nada. Não são nada, né? Não tem nenhum capital político próprio, né? Então, eu acho que vai ter uma briga, né? Eu não sei se agora nessa eleição ou se na próxima, mas inevitavelmente essa briga vai acontecer entre o PT Norte e Nordeste e o PT Sul-Sudeste. Quem vencer fica com o PT, lança seu candidato a presidente. Quem perder, na minha avaliação, ou funda um novo partido ou migra todo mundo, toda uma facção do PT para um partido como o PSB ou o PCdoB, ou quem aceite fazer parte desse novo projeto. Eu acho que o racha no PT vai ser tão grande que vai surgir um novo partido ou um novo projeto fora do PT dessa dissidência.